Fala, Gesista, beleza? Vamos para a nossa revisão da UFP, concurso que ocorrerá nesse final de semana, ali no dia 2 de julho, beleza? Vamos para a aula agora. Então, beleza, pessoal, vamos para a nossa revisão do concurso da UFP. Eu me baseei em questões recentes de concurso de universidades, por exemplo, Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal, por exemplo, de Roraima, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal do Maranhão. Então, me baseei nessas questões desse concurso para elaborar essa pequena revisão, beleza? Vamos para a primeira questão agora. Olha só. Acerca da Lei 8.112, está correto apenas: a investidura em cargo público ocorrerá com o exercício efetivo. Ocorrerá com a posse, né, pessoal? Então, isso aqui está fora. Ocorrerá com a posse. O concurso público terá validade de, no máximo, 1 ano, 2 anos, pessoal. É prorrogável, tá certo? Uma única vez por igual período. Então são 2 anos. Letra C. Poderá ser aberto novo concurso, mesmo enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Então, isso aí está incorreto, pessoal. No artigo 12, você vai perceber o seguinte: que não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Isso aqui está falso. Letra D. A posse poderá dar-se mediante procuração específica, ok? E ocorrerá no prazo de 15 dias. Então, a posse, pessoal, você tem um prazo aí de 30 dias. Então, você está incorreto. Letra E. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial, onde só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Isso que estaria correto, gabarito, letra E. Eu coloquei aqui para você o seguinte, olha a fundamentação. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 11. O concurso será de provas, é o seu caso, ou de provas e títulos, podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuser a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionado à inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio e ressalvadas hipóteses de isenção nele expressamente previstas. Beleza. O concurso público terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior, com prazo de validade o quê? Não expirado. Beleza. A posse, no artigo 13, dar-se-á pela assinatura, você vai assinar o respectivo termo, o termo de posse, no qual deverão constar as suas atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento. A posse poderá dar-se mediante procuração específica, cai muito em prova de concurso. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. O único momento que vai ocorrer posse é com a nomeação. No ato da posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores que constitui seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 6º. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo de 30 dias. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público. Então, você passou para time. Então, você vai agora ser um assistente
administrativo, por exemplo, cargo público ou da função de confiança. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contado de onde? Da data da posse. Tomou posse, 15 dias para entrar em exercício. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor, compete dar-lhe o exercício. Então vejamos, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 36 meses. Embora a 8.112 ainda tenha 24 meses, você vai considerar o quê? 36 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação. Você vai ser avaliado para o desempenho do cargo, observado os seguintes fatores: se você é assíduo, se você tem disciplina, se você tem capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Beleza? Então, realmente, aí o gabarito da questão ficou a letra E. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial, onde só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Segunda, analise as proposições e assinale a opção que apresenta a resposta correta. Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. O servidor público, no decorrer de seu estágio probatório, terá como alvo de avaliação para o desempenho do cargo das assertivas dispostas os seguintes fatores. Todos eles, pessoal, gabarito letra E. Então, quais são eles que a gente viu no artigo 20? Está aqui, ó. Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade. Gabarito letra E. Terceira, considerando a Lei 8.112 de 1990, que vem dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos da União, entre outros, é incorreto afirmar que um dos requisitos para investidura em cargos públicos no Brasil atende aqui, olha só, nível médio de escolaridade para exercício dos cargos. Isso aqui está falso. É o nível de escolaridade compatível com o cargo. Idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental, nacionalidade brasileira, quitação das obrigações militares e eleitorais. Então, isso aqui está no artigo 5º. São requisitos básicos para investidura em cargo público. Aqui, ó, nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, se é nível médio, se é nível superior, se é nível fundamental, idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. Então, o gabarito é realmente a letra A incorreta. Uma coisa importante que tem aqui, pessoal, no parágrafo 2º, é o seguinte: as pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência. Para tais pessoas, serão reservadas, olha só, até 20% das vagas oferecidas no concurso. Outra coisa importante é as universidades, instituições de pesquisa científica e tecnológicas federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros de acordo com normas e os procedimentos desta lei. Beleza. Quarto, assinale a alternativa que contém forma de provimento originário. Olha só, se é provimento originário, ele vai ocorrer através da nomeação. Você vai marcar aí a letra C. Olha só, questão bem interessante aqui do Instituto Federal do Paraná. Saiba que a nomeação é a porta de entrada para o serviço público, ou seja, é o provimento originário. Artigo 9º diz o seguinte, ó, a nomeação far-se-á em caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado, de provimento efetivo ou de carreira, em comissão, inclusive na condição de interino para cargo de confiança vagos. Beleza. Questão 5.
Assinale a alternativa que não corresponde a uma forma de provimento de cargo público. Então você vai ver o seguinte, ó, readaptação, transferência, não existe mais essa figura, reversão, aproveitamento, recondução, gabarito incorreto, a letra B, não se fala em transferência. Olha o que é que eu coloquei aqui no artigo 8º. São forma de provimento de cargo público. Nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Então, para você prover cargo, você tem aqui, ó, aproveita, promo, nome. Aí tem vários readapta, reversão, reintegração e recondução. Então, realmente, a incorreta é a letra B. Sexta questão diz o seguinte, olha, uma prova da UFMA, esse ano já, mês de junho, dia 11 de junho, essa prova. Segundo a Lei 8.112, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, das fundações públicas federais, assinale a opção que indica corretamente as formas de provimento de cargo público. Beleza. Olha só, você tem aqui na primeira, ó, nomeação, é um exemplo, promoção, ok, reversão, ok, mas não tem reaproveitamento, é só aproveitamento. Letra B, recondução, ok, recondução, reversão, nomeação e promoção. Gabarito a letra B. A letra C tem promoção, aí aqui era para ser readaptação, recondução e aproveitamento. Então, isso aqui estaria fora. Aí tem aqui readaptação, reversão, era só aproveitamento e readaptação. Condução, só que é recondução, reaproveitamento é aproveitamento, reversão e readaptação. Então, gabarito é a letra B. Sétimo, observando o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, instituídos pela Lei 8.102 de 90, a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Beleza. Considerando a Lei 8.112, não é forma de provimento de cargo público. Então, promoção, está lá promo, readaptação, reintegração, está fora a ascensão e recondução. Gabarito incorreta a letra D. Oitava, associa as duas colunas relacionando os elementos referentes ao regime jurídico dos servidores públicos. Vamos lá. Readaptação. Olha só. Reversão, recondução, reintegração. Primeiro, é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Olha só, ele estava em estágio probatório em outro cargo, não foi habilitado, ele retorna para o seu cargo anterior. Então vai haver o quê? Uma recondução. Você marcaria recondução 3. É o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Então aqui você vai ter o que a gente chama de uma nova versão desse indivíduo. Então vai haver uma reversão. Você vai marcar aqui o 2. É a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Então, observa que ele vai ser reintegrado. É uma reintegração. Você vai marcar aqui o 4. O próximo diz assim, é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis, ou seja, adaptadas com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Então aqui vai haver uma readaptação, é o 1. Então o gabarito seria 3, 2, 4, 1. Então você marcaria aí a letra B. Próxima questão. Florinda era servidora efetiva no município de Florizes desde 2005. Em 2022, porém, foi demitida após sofrer processo administrativo disciplinar, em razão de constar no sistema de pontos do órgão em que é lotada como ausente por mais de 90 dias. Florinda, contudo, conseguiu comprovar na justiça que sua ausência se deu
com base em uma portaria do governo estadual, determinava o trabalho remoto dos servidores administrativos do Estado e dos municípios e seus recolhimentos aos seus lares, devido à problemática que nós tivemos, né? Com isso, Florinda foi reinvestida no cargo que ocupava. De acordo com a situação narrada, é correto dizer que houve em favor de Florinda. Então, ela é servidora do município, ela foi exonerada, né? E aí o que acontece? Ela provou na justiça que a administração estava errada e agora ela quer retornar. Então, se ela foi injustiçada, ela tem que ser reintegrada. Gabarito, letra C. Questão 10. Amanda, servidora pública civil da União, requereu à administração pública a concessão de licença pelo período de 30 dias para cuidar de seu pai que está doente. Para tanto, Amanda apresentou o requerimento, instruído com documentos médicos que comprovam o estado de saúde do genitor. Ao verificar a documentação, a administração pública entendeu pela procedência do pedido e concedeu à servidora licença por motivo de doença em pessoa da família, pelo prazo de 30 dias. No 25º dia do afastamento, Amanda prestou serviço de consultoria remunerada para 2 empresas privadas. Nos termos da Lei 8.112 de 1990, é correto afirmar o quê? Que ela não poderia exercer qualquer atividade remunerada quando estiver com essa licença. Então, gabarito a letra C. Olha o que é que diz aqui, pessoal, artigo 81. Será concedida ao servidor licença, primeira, por motivo de doença em pessoa da família, que é o caso aqui da questão. Aí observe o que é que ele diz aqui no parágrafo 3º. É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença relacionada aqui, ó, por motivo de doença em pessoa da família. Por isso que o gabarito foi a letra C. 11. O Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União prevê a possibilidade de concessão de licença para tratar de interesses particulares ao servidor. Sobre o tema, é correto afirmar que a licença poderá ser concedida a servidor ocupante de cargo de provimento em comissão. Não. B. A licença, caso concedida, poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Essa aqui é o gabarito. Olha só, o que é que diz aqui no artigo 91? Licença para tratar de interesses particulares. A critério da administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o tratamento de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos sem remuneração. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Questão 12. Sobre as vantagens que poderão ser pagas ao servidor público, assinale a alternativa correta, tendo em conta o que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. No cálculo da gratificação natalina, a fração igual ou superior a 10 dias de exercício do cargo será computada como mês integral. Não, só se for 15 dias. Você vai pegar lá no artigo 63, parágrafo único. Então, realmente está errado. O adicional por serviço extraordinário corresponde à retribuição pelo serviço noturno prestado em horário compreendido entre as 22 de um dia e 5 do dia seguinte. Isso aqui é adicional noturno, tá fora. O serviço extraordinário, ele vai ser remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. E somente será permitido o serviço extraordinário para atender a situações que a gente chama de excepcionais e temporárias, respeitando o limite máximo de 2 horas
por jornada. Então está fora a letra B. Letra C. O adicional de férias será pago ao servidor por ocasião das férias, em valor correspondente à metade da remuneração do período de férias. Então, pessoal, isso aí está falso, né? Porque é o seguinte, o adicional de férias, ele ocorre independentemente de solicitação. E ele vai ser pago ao servidor por ocasião de quê? Das suas férias, beleza? E vai ser um adicional correspondente ao quê? A 1/3. 1/3 da remuneração do período das férias. Então, isso aqui está fora. Letra D. As diárias devidas ao servidor que, a serviço, precise afastar-se da sede serão devidas pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Então, o gabarito é essa aqui, letra D. Letra E está dizendo o seguinte: conceder-se-á a indenização de transporte ao servidor para compensar as despesas de instalação no novo domicílio. Tem nada a ver. A indenização do transporte é se eu uso ele para trabalhar, o meu próprio veículo para trabalhar. Então, o que ele diz lá no artigo 60 é o seguinte: que vai ser concedida indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do seu cargo, conforme se dispuser em regulamento. Então, isso aqui está fora. Isso é o artigo 60 da Lei 8.112 de 90. Beleza? Questão 13. Assinale a alternativa que apresenta penalidade prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, passível de ser aplicada em sede de sindicância. Quando você pensa em sindicância, pode ocorrer algumas coisas. Por exemplo, pode ocorrer o arquivamento do processo, pode ser aplicada as penas, por exemplo, as penas relacionadas à advertência. Pode também ser aplicada a pena de suspensão por até 30 dias, beleza? E também pode-se instaurar o PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Então tá aqui, arquivamento do processo, as penas de advertência ou suspensão de 30 dias ou instauração de processo administrativo disciplinar. Então, no caso aqui, o gabarito vai ser a letra C, advertência. A suspensão aqui não é de 45 dias, é de 30, de até 30 dias. Então, realmente, o gabarito é a letra C. Questão 14. A Lei 8.112 de 90 estabelece de forma expressa que, sem nenhum prejuízo, o servidor poderá ausentar-se do serviço nos seguintes termos: pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado em qualquer caso a 3 dias. Não, são 2 dias. 2. Então está errado isso aqui, falso. Por 1 dia para doação de sangue, correto. Por 8 dias consecutivos, em razão de falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta, padrasto, filhos, enteados, menor sob sua guarda, não é? Sob guarda ou tutela, e irmãos. Correto. Está verdadeiro. Por 3 dias consecutivos em razão de casamento. São 8 dias. 8 dias. O gabarito aí são corretas apenas 2 e 3. Questão 15. Considere que Francisco foi aprovado no concurso público da cidade X para o cargo de leiloeiro, código LLNM, cujo um dos requisitos para investidura era formação no ensino médio. Ok. Após anos de efetivo exercício no cargo, ele foi enquadrado em outro cargo, agora no de leiloeiro, código LLNS, que exige formação de ensino superior. Olha só, de ensino médio para ensino superior. Com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que o enquadramento de Francisco
Letra B, constitui, burla a exigência constitucional de concurso público. Então, a fundamentação para essa questão seria o seguinte, ó, você poderia colocar aqui, ó, súmula vinculante 43 do STF. Ó. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investiu. Beleza? Então, gabarito realmente é a letra B. Questão 16. Hércules é servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo e foi eleito para exercer o mandato de vereador. Nessa situação hipotética, considerando que há, olha só, está dizendo aqui, ó, há compatibilidade de horários, beleza? Se há compatibilidade de horários, a Constituição Federal estabelece que Hércules o quê? Poderá continuar exercendo as atribuições do seu cargo no município e poderá acumular as vantagens do cargo com remuneração do mandato. Gabarito, letra A. Então, a fundamentação está aqui na Lei 8.112, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Então, ele vai receber dos dois. Agora, se não houver compatibilidade de horário, ele vai ser afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela melhor remuneração, ou do cargo que ele está concursado, ou do cargo de vereador. Beleza? Então, vamos para a próxima temática, né? Noções de administração pública diz o seguinte. Leia o texto a seguir. O princípio da publicidade administrativa caracteriza-se também como direito fundamental do cidadão, indissociável do princípio democrático, possuindo um substrato positivo, o dever estatal de prover amplo e livre acesso à informação, como condição necessária ao conhecimento, a participação e ao controle da administração, e outro negativo, salvo no que afete a segurança da sociedade e do Estado e o direito à intimidade. As ações administrativas não podem desenvolver-se em segredo. Beleza. A publicidade disposta no artigo 37 da Constituição Federal deverá ter caráter educativo, formativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagem caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. A vedação expressa na mencionada norma é uma decorrência do princípio constitucional da impessoalidade. Beleza? Então, na hora que ele falou aqui, ó, não pode constar nomes que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, você vai colocar aí princípio relacionado a essa situação é justamente a impessoalidade. Beleza? Questão 18. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio da legalidade na administração pública significa que, ao contrário dos particulares, os quais podem fazer tudo o que a lei não proíbe, a administração só pode fazer o que a lei antecipadamente autoriza. Donde administrar é prover aos interesses públicos, assim caracterizados em lei, fazendo na conformidade dos meios e formas nela estabelecidos ou particularizados, segundo suas disposições. Segue-se que a atividade administrativa consiste na produção de decisões e comportamentos que, na formação escalonada do direito, agregam níveis maiores de concreção ao que já se contém abstratamente nas leis. Beleza. A partir do fragmento de texto, assinale a alternativa que melhor explica a legalidade administrativa citada por Celso Antônio Bandeira de Mello. Então, a característica que tem aí, pessoal, seria o princípio relacionado à reserva da lei. Gabarito letra C. Olha que interessante, ó. Então, na minha fundamentação, eu coloquei o seguinte, ó.
O princípio da legalidade na administração pública estabelece que a atuação do poder público deve estar fundamentada na lei. Segundo Bandeira de Mello, a administração pública só poderá fazer o que a lei antecipadamente autoriza. Isso significa que a administração não possui a mesma liberdade de ação que os particulares têm. Enquanto os particulares podem fazer tudo o que a lei não proíbe, a administração pública só pode agir dentro dos limites estabelecidos pela lei. O princípio da reserva legal, também conhecido como o princípio da legalidade estrita, é um dos princípios fundamentais do Estado de Direito. Esse princípio estabelece que a atuação da administração pública deve ser estritamente baseada na lei, ou seja, somente pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. Então, gabarito, letra C. Questão 19. O particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe, e a administração pública só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Essa afirmativa refere-se ao princípio de quem? Da legalidade. Reserva da lei. Vamos lá, próximo. 20. Abreu, servidor aposentado da Universidade Federal de Roraima, compareceu ao setor de recursos humanos para protocolar documentos que lhe foram solicitados. Ao notar que havia uma fila para ser atendido, falou diretamente com Tadeu, servidor encarregado pelo setor de recursos humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Questão 20. Abreu, servidor aposentado da Universidade Federal de Roraima, compareceu ao setor de recursos humanos para protocolar documentos que lhe foram solicitados. Ao notar que havia fila para ser atendido, falou diretamente com Tadeu, servidor encarregado pelo setor de recursos humanos da Universidade Federal de Roraima, e seu amigo pessoal para entregar o documento. Considerando o caso hipotético, assinale a alternativa correta. Veja só, se o atendente aqui, o atendente que é Tadeu, está verificando que ele está fazendo atendimento, tem fila para atender, obviamente que ele vai dar preferência a quem está na fila e, consequentemente, vai pedir para que Abreu faça a gentileza de aguardar a sua vez, pois será atendido. Beleza? Então, observa que essa questão nos leva à letra C. Ó. Ainda que Abreu seja servidor aposentado, cabe a Tadeu orientar o colega sobre a fila de atendimento, não podendo ser descortês em razão da atitude do colega. Beleza? Ele vai dizer assim: ô meu caro colega, sente aqui, por favor, aguarde até para você me contar as novidades, certo? Esse seu pedido eu não posso lhe atender devido à fila, mas aguarde que eu irei lhe atender com certeza. É bom que você me conte as novidades. Tranquilo? Não ser descortês com o colega, beleza? Então o gabarito aí será a letra C. Olha só, a fundamentação, pessoal, está no decreto 1171 de 94, que é o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Você vai ver o seguinte, lá nas regras deontológicas, quando você pega no inciso 10, tem o seguinte, ó, deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço. Não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Beleza? Então ele tem que realmente cumprir o atendimento à fila. Tranquilo? Outra informação que a gente pode coletar seria o seguinte: dos principais deveres do servidor público lá no inciso 14, e diz o seguinte, ó, na linha B, são deveres fundamentais do servidor público: exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário.
Então, o gabarito aí realmente será a letra C. Questão 21. Considerando as vedações do Código de Ética Profissional do Servidor Civil do Poder Executivo Federal, assinale a alternativa correta. Então, aqui é baseado no Código de Ética, que é o Decreto 1171 de 94. Vamos lá. Não há vedação ao servidor público em retirar documentos da repartição pública. É claro que há vedação, sim. Então, isso aqui está falso. Ao servidor público é vedado alterar ou deturpar o teor de documentos que devem encaminhar para a providência. Com certeza. Você não pode alterar dado de documentos. Ao servidor público é vedado exercer outra atividade profissional. Claro que isso aqui é falso. Eu posso, por exemplo, ser um TAI e ser professor, sem problema nenhum. Agora, eu não posso exercer atividade de cunho duvidoso ou aética. Não há vedação ao servidor em receber prêmio para cumprimento de sua missão. É claro que há sim. Não há qualquer vedação ao servidor público quanto ao uso do cargo para obter favorecimento para outrem. É claro que há vedação sim. Isso aqui está lá no inciso 15 e suas alíneas. Olha só. É vedado ao servidor público retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. A linha D diz o seguinte, ó, pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, tá aqui, ó, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer outra pessoa, para o cumprimento da sua missão. Beleza? E a linha A, o uso do cargo é vedado, o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição, influência, para obter qualquer favorecimento para si ou para outro. Beleza? Questão 22. Carlos faz parte da Comissão de Ética da Universidade Federal de Roraima. Acerca das comissões de ética e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, assinale a alternativa correta. É possível a aplicação da pena de demissão pela comissão de ética. Pena de demissão, não. Comissão de ética só aplica o quê? Censura. A comissão de ética não pode fornecer os registros sobre a conduta ética de um servidor, caso seja para instruir a promoção deste. Claro que ela pode, então isso aqui está falso. O parecer da comissão de ética constará de fundamentação quando da aplicação da pena de censura ao servidor público. Gabarito letra C. Então aqui, ó, vamos colocar a nossa fundamentação no decreto 1171 de 94. Olha só. Olha o inciso 18, ó. A comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre a conduta ética, para efeito de instruir e fundamentar promoções para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura, e sua fundamentação constará do respectivo parecer assinado por todos os seus integrantes com ciência do faltoso. Então, realmente, o gabarito aí é a letra C. Tranquilo? Questão 23. A conduta ética no serviço público tem sido cada vez mais cobrada. Nesse sentido, letra A. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Perfeito. No exercício das suas atribuições, ele terá que decidir entre outros fatores, entre o legal e o ilegal, o honesto e o desonesto, consoante as regras éticas às quais os servidores estão sujeitos. Gabarito a letra A. O servidor público é exclusivamente aquele que tenha sido aprovado em concurso público. Então, observe o seguinte, ó, se você pegar o decreto 1171 e pegar aqui o capítulo 2, você vai ver que lá no 24, ele vai falar o seguinte, ó, para fim de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal,
como as autarquias, fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Beleza? Então, por isso a letra B está fora. Letra C. O servidor público deve permitir perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesse de ordem pessoal interfiram no trato com o público. Claro que não, pessoal. Você deve tratar o público de forma respeitosa, não é isso? Está fora a letra C. Coloquei aqui para vocês, ó. É vedado ao servidor público, a linha F, ó, permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesse de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Letra D. O servidor público deve comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Assim, ao adotar um comportamento ético e responsável na execução das próprias atividades, ele estará desfavorecendo a eficiência. Desfavorecendo? Não, favorecendo, né? Então aí está errado. Então vamos para o próximo tema, que será noções de compras na administração pública. Vamos lá. A Lei 14.133 de 2021 apresenta em sua redação importantes inovações a respeito do processo de contratação da administração pública, estabelecendo, dentre outros, as modalidades de licitação. As modalidades de licitação expressamente previstas nessa lei são: olha só, quando você pegar o artigo 28 dessa lei, você vai perceber que existem as modalidades de licitação. Uma delas é o pregão. Nós temos também a concorrência, o concurso, são todas modalidades, tá bom? Leilão, a inovação chamada de diálogo competitivo, e basicamente são essas 5 que estão relacionadas aí no artigo 28, beleza? Então qual seria o gabarito para essa questão? Seria a letra C, ó. Concorrência, concurso, leilão, pregão e diálogo competitivo. Olha uma prova desse mês de junho, dia 11 de junho, da UFMA. Olha só. De acordo com a Lei 14.133 de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, assinala a opção correta que corresponde às modalidades de licitação nela previstas. Vamos lá. A gente viu aí que nós temos o pregão, todas têm pregão, concorrência, concurso, leilão. Agora só uma que vai diferenciar. Credenciamento, tomada de preço está fora, sistema de registro de preço, registro cadastral, só sobrou diálogo competitivo, letra A. Próximo. A 26 diz assim: as modalidades de licitação guiam o processo de aquisição de produtos e serviços pelo poder público. Que modalidade de licitação usada para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Essa aqui é a concorrência, gabarito, letra E. 27. De acordo com a Lei 14.133 de 2021, qual é a modalidade de licitação obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou de maior desconto? Então, isso aqui você vai marcar o quê? Pregão. Eu coloquei para vocês aqui, ó, artigo 6º, ó, para fins desta lei, considera-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações do usuário de mercado. Pregão. Modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, aqui os bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o quê? Menor preço ou o de maior desconto. Então, olha só, pregão. Questão 28. O processo de licitação observará em sequência as fases conforme na Lei 14.133 de 2021. Então, tem a fase preparatória, de divulgação do edital de licitação, de apresentação de propostas e lances, quando for o caso, de julgamento, de
habilitação, recursal e de homologação. Então ele já me deu as fases na ordem. A fase que poderá ocorrer fora da sequência prescrita pela referida lei, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes e desde que esteja expressamente previsto no edital de licitação, é a. Observe o seguinte, olha, a habilitação, ela poderá vir antes de quem? Do item 3, que é de apresentação de propostas e lances, quando for o caso, e de julgamento. Então, o item 5, ele pode vir antes do item 3 e do item 4. Portanto, gabarito aí será a letra C. Então, vejamos aqui a fundamentação. No artigo 17 da Lei 14.133 de 2021, coloca assim, ó, o processo de licitação observará as seguintes fases em sequência, ó, preparatória, divulgação do edital de licitação, de apresentação de propostas e lances, quando for o caso, de julgamento, de habilitação, recursal e de homologação. Beleza. Aí olha só o parágrafo primeiro. A fase referida no inciso 5º, quem é que está aí nesse inciso 5º aqui, ó? Habilitação. Habilitação, está falando de habilitação, beleza? Poderá, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder das fases referidas no inciso 3 e 4. Então, ela pode vir antes 3 e do 4, desde que expressamente previsto no edital de licitação. Portanto, o gabarito, como nós vimos ali, será a letra C. 29. De acordo com a Lei 14.133 de 2021, são objetivos do processo licitatório, exceto. Vamos lá. Isso aqui está no artigo 11. Ó. Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Perfeito, correto. Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Beleza? Objetivo. C. Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis, que não pode ser executado, né? E superfaturamento na execução dos contratos. Correto? Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Perfeito. Artigo 11. Aqui você vai marcar incorreta a letra E. Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou de qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras. Então, realmente, isso não está estabelecido nos objetivos no artigo 11 da Lei 14.133 de 2021. Questão 30. No que diz respeito à licitação e à contratação direta nos termos da Lei 14.133 de 2021, assinale a opção correta. Vamos lá. É dispensável a licitação acerca de objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. Não é dispensável, ela é inexigível. Isso aqui está no artigo 74 dessa lei, beleza? Então é inexigível, lá no inciso 4º. Dá uma olhada lá. Então você vai ver o seguinte, quando é inexigível, você vai ver que é um rol, a gente chama de rol exemplificativo. E existe a inviabilidade de competição. Então, é inexigível. Letra B. É vedada a combinação das modalidades de licitação. Perfeito, gabarito é a letra B. Letra C. A tomada de preços é modalidade de licitação? Não é. O diálogo competitivo é um dos critérios de licitação? Não é. Ele é uma modalidade de licitação. A nova legislação não prevê restrições à utilização da modalidade diálogo competitivo. Isso aqui está falso. Beleza? Eu coloquei aqui uma fundamentação para vocês, olha só. Artigo 74, ó, é inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. Aí coloquei a diferença entre dispensável e inexigível. Você vai dar uma olhada aí. Dispensável, rol taxativo, viável, facultativo. Inexigível, rol exemplificativo.
inviabilidade de competição. Beleza? Credenciamento é uma modalidade de contratação utilizada pela administração pública em que os interessados em prestar determinado serviço ou fornecer determinado produto se cadastram previamente junto ao órgão ou entidade contratante. Coloquei aqui as modalidades de licitação, você não vê a tomada de preço, como tinha lá na questão. A gente observa aqui no artigo 32, falando de diálogo competitivo, que é restrita às contratações em que a administração, nessa modalidade de diálogo competitivo, vise a contratar objeto que envolva, por exemplo, inovação tecnológica ou técnica. Então, contraria exatamente aqui o que foi posto na questão na letra E. A nova legislação não prevê restrições à utilização da modalidade de diálogo competitivo. A gente viu que no artigo 32 ele contraria a letra E. Então, beleza, gabarito letra B. Questão 31. O valor em reais estabelecido em lei para dispensa de licitação, no caso de contratação de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores, corresponde a valores inferiores a, você vai marcar aqui a R$ 100.000. Isso aqui está na própria lei 14.133 de 2021, no seu artigo 75, inciso 1. Você vai ver aqui a fundamentação na lei 14.133, onde diz o seguinte, é dispensável a licitação para a contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviço de manutenção de veículos automotores. Gabarito realmente é a letra C. Questão 32. Augusto, servidor público municipal, foi nomeado para integrar a comissão responsável por determinado processo licitatório, cujo objeto previsto era a celebração de um contrato de eficiência. De acordo com a Lei 14.133 de 2021, aplicável ao caso, ele quer saber o critério de julgamento a ser utilizado no processo licitatório, aonde ele quer um contrato de eficiência. Isso aqui vai estar lá no artigo 39 da própria lei de licitação, a lei de licitação, e aí você vai observar que o critério de julgamento vai ser o quê? O maior retorno econômico. Então está bem claro aqui, o julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência. Beleza? Questão 33. Um dos fatores mais importantes para a classificação reside na execuibilidade da proposta, ou seja, na verificação sobre se terá condições de ser cumprida. Proposta inexequível, pois é aquela sem condições de ser executada. Por isso, a administração tem a faculdade de fazer diligências para verificar essa condição, aferir essa condição ou impor ao licitante que a demonstre. Será que você tem realmente capacidade de executar o contrato? Nos termos da Lei 14.133 de 2021, em se tratando de obras e serviço de engenharia, será considerado inexequível, não se pode realizar a proposta com o valor inferior a quê? A 75% do valor orçado pela administração. Então, olha o que é que diz o artigo 59, parágrafo 4º da Lei de Licitações. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. Inexequível é aquilo que não pode ser executado, realizado ou cumprido. Neste sentido, uma proposta se torna inexequível quando o valor ofertado não é capaz de garantir, tá certo, a execução do contrato. Vamos ver aqui um exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Suponha que a administração pública tenha realizado um processo de licitação para a construção de um auditório e o valor orçado por ela para essa obra seja de R$ 1.000.000. De acordo com a legislação, qualquer proposta cujo valor seja inferior
a 75% do valor orçado pela administração, será considerado o quê? Inexequível. Então, nesse caso, ó, vamos supor que a empresa apresente uma proposta de 600 mil para a execução da obra. Como esse valor é inferior a 75% de 1 milhão, ou seja, inferior a 650 mil, a proposta será considerada inexequível. É só uma forma de você entender essa situação, beleza? O gabarito aí realmente é a letra B. Próximo assunto, vamos lá. Noção de gestão de pessoas. As pessoas não atuam isoladamente, mas por meio de interações com outras pessoas para poder alcançar seus objetivos. Avenado, 2010. Se as organizações são formadas por indivíduos, é natural que seu comportamento e suas interações contribuam para o clima do ambiente de trabalho, a condução dos processos e a existência ou não de colaboração. Sobre o exposto, trata-se de uma dificuldade na dimensão do comportamento interpessoal nas organizações. Possuir facilidade em priorizar tarefas não é dificuldade. Apresentar repulsa em ouvir o outro, aí sim, é uma dificuldade. É um gabarito da letra B. Ter precisão nos objetivos pessoais para o dia a dia ou futuro, isso aí não é dificuldade. Cultivar o equilíbrio interior para que se possa estar bem com os outros, isso não é dificuldade. Vamos lá. Eu fundamentei o seguinte, ó, essa dificuldade se refere à falta de habilidade ou disposição para ouvir as ideias, opiniões, perspectiva dos outros indivíduos dentro da organização. A capacidade de ouvir e valorizar as contribuições dos outros é essencial para o trabalho em equipe, a colaboração e o estabelecimento de um clima de confiança e respeito mútuo. Então, a única que está incorreta aí seria exatamente a letra B. Questão 35. Administração de pessoas é um conjunto integrado de processos dinâmicos e interativos. Os processos utilizados para criar condições ambientais e psicológicas satisfatórias para as atividades das pessoas são definidos como processo de quê? Olha só. Criar condições ambientais e psicológicas satisfatórias. Então, o que é que eu quero fazer com isso? Eu quero manter pessoas. Manter as pessoas. Gabarito letra B. Tranquilo, pessoal? Então, esses processos estão definidos por Chiavenato como processo, por exemplo, relacionado a agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, e a ideia de incentivar as pessoas, né, para satisfazer suas necessidades individuais, desenvolver pessoas, manter pessoas, que foi a nossa solução, e monitorar pessoas. Se eu fosse você, daria uma olhada nessas informações aqui de Avenado 2014. 36. Na gestão de pessoas, o cumprimento de atividades seguindo uma programação estabelecida é essencial na condução de um grupo visando o atendimento das metas organizacionais. Assinale a alternativa correspondente ao conceito relativo à falta de pontualidade e assiduidade no cumprimento de tarefas ou determinada obrigação no ambiente empresarial. Então, isso aí é o absenteísmo. Então, você vai marcar a letra A. Olha só, o que a Venato fala? Ó. Absenteísmo, ou ausentismo, é a frequência e ou duração do tempo de trabalho perdido quando os colaboradores não comparecem ao trabalho. O ausentismo, ou absenteísmo, constitui a soma dos períodos em que os colaboradores se encontram ausentes no trabalho, seja por falta, atraso ou algum motivo interveniente. Aí está aí a fórmula que você utiliza para calcular, beleza? Então, geralmente, o absenteísmo está atrelado aqui à ausência temporária do servidor ao trabalho, seja por faltas justificadas, atrasos ou saída de urgência. Então, está aqui a fundamentação na bibliografia que foi passado para o seu concurso, que é a Venato, 2014. Questão 37. Lê o texto a seguir. Envolve examinar o desempenho do sujeito e considerar um conjunto de frases descritivas que enfocam certas características comportamentais. O avaliador recebe uma folha contendo um conjunto de sentenças e deve marcar
a sentença que melhor representa suas observações sobre o comportamento do avaliado. Esse método de avaliação de desempenho refere-se aqui, ó, avaliação de desempenho. Isso aqui cai muito, né, em prova, né, pessoal? Aqui você vai ter o seguinte, olha, ele tem lá uma folha e ele tem que escolher entre um ou outro, ou um ou outro. Então isso aqui é chamado de escolha forçada, gabarito letra C. Coloquei o seguinte, ó, aqui está em Chiavenato, Chiavenato 2014, ó. Método tradicional de avaliação de desempenho, método da escolha forçada. Consiste em avaliar o desempenho das pessoas por meio de blocos de frases descritivas que focalizam certos aspectos do comportamento. Cada bloco é composto de 2, 4 ou mais frases. O avaliador escolhe forçosamente apenas uma das duas frases em cada bloco que mais se aplica ao desempenho do avaliado. Ou então, escolhe a frase que mais representa o desempenho do funcionário e a frase que mais se distancia dele. Daí a denominação escolha forçada. Beleza? Então está aqui um exemplo de uma tabela. Ó. Você vai colocar o nome do avaliado, o cargo, o departamento, e aí você vai fazer essa avaliação aqui. Vamos para o próximo tema, noções de orçamento público. Vamos lá. Aqui, pessoal, você basicamente vai trabalhar no artigo 165 da Constituição Federal, de 88, Lei de Responsabilidade Fiscal, etc. Aqui, ó, você tem o artigo 165 que fala o seguinte, olha, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão que PPA, LDO e LOA. PPA, LDO e LOA. Beleza. Então, no caso aqui, ele vai falar de orçamento. Ele vai falar da LOA. A LOA, ela é o que a gente chama de FIS. Ela é fiscal, ela tem a ver com investimento e ela tem a ver com seguridade social. Beleza. Então, observe que ele coloca na questão. Qual é o orçamento que envolve olha só, toda a programação de gasto da administração pública, direta e indireta? E no âmbito federal, abrange os poderes da União, das fundações, da autarquia e dos fundos. Isso aqui tem a ver com que tipo de orçamento? Fiscal. Vem do fisco, o dinheiro. Beleza? Gabarito letra A. Eu coloquei aqui para vocês, ó, a lei orçamentária anual vai compreender o orçamento fiscal, referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades de administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Orçamento de investimento das empresas que a União direta ou indiretamente detém a maioria do capital social, com direito a voto, e orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculadas, administração direta ou indireta, bem como os fundos, fundações, instituídos e mantidos pelo poder público. Aí coloquei aqui para vocês o seguinte, ó, as esferas orçamentárias. Tem a fiscal, engloba a maioria das programações, exceto relacionada à Seguridade Social e aos investimentos das estatais. A esfera da Seguridade Social engloba programações definidas pela Constituição Federal, saúde, previdência e assistência social. E orçamento de investimento engloba as programações classificadas como de investimento para as empresas estatais, as quais o governo, direto ou indiretamente, tem a maioria do capital social com direito a voto. Então, nesse caso da questão, você marcaria aí a letra A. Questão 39. De acordo com a legislação vigente no Brasil, o processo orçamentário conta com 3 instrumentos de planejamento: PPA, LDO e LOA. No que tange o conteúdo desse instrumento, é correto afirmar que o orçamento fiscal, a gente acabou de ver que a LOA, que é o orçamento em si, a LOA, ela tem o orçamento fiscal, investimento e seguridade social. Então não tem a ver com a LDO. O PPA estabelece as diretrizes, vai direcionar a política fiscal. Quem vai direcionar a política fiscal é a LDO, não o PPA, tá fora. A forma de utilização e o montante da reserva de contingência são definidos aonde? Na LDO. Letra D. Autorização para consecução de aumento de remuneração pelos órgãos da administração direta é dada. Então, aumento de remuneração. Quem vai fazer isso aqui? LDO.
É só lembrar o seguinte, ó. PPA é como se fosse o pai. A LDO é como se fosse uma mãe. Ó, a mãe, ó. A mãe está liberando aumento de remuneração. E a LOA é a caçula, é a filha. E se a filha tem apelido, o apelido dela é o quê? FIS. Fiscal, Investimento e Seguridade Social. Minha FIS. Beleza? Aqui você tem planejamento estratégico. Aqui você tem o planejamento tático. E aqui você tem a execução. Então você tem a mão na massa, que é a Lua. Consequentemente, ela é totalmente o quê? Operacional. Então está aqui os planos estratégico, tático, operacional. PPA estratégico, LDO tático e a Lua operacional. Letra E. Os limites para os investimentos das empresas estatais são estabelecidos aonde? Na LDO. Coloquei a fundamentação aí para vocês, gabarito, letra D. 40. As despesas operacionais são gastos pagos ou incorridos por pessoas jurídicas para realização de transações ou operações necessárias às atividades societárias. Despesas com o pessoal, inclusive encargos sociais, energia elétrica, água, telefone e seguros, refere-se a que tipo de despesa? Despesas administrativas, gabarito letra C. Então, pessoal, vou encerrando por aqui a correção dessa revisão supersônica, colocando aqui os principais pontos que eu acho interessante. Espero que você consiga assimilar esse conteúdo e aplique no domingo, na hora da sua prova. Claro que você já vem se preparando com antecedência, porque quem não se prepara com antecedência, consequentemente, terá um resultado não muito satisfatório. E aquele que se preparou antecipadamente, tá certo? Fazendo um plano de estudo, verificando disciplina por disciplina, fez mais de 70% do conteúdo, com certeza terá um bom resultado. Eu espero ver você nas próximas aulas. Até mais, pessoal.